agradecer a Deus pela vida dos irmãos, agradecer pela presença de todos e aproveitando o ensejo que os irmãos estão sobre os pés, hoje no nosso culto de ensino eu quero conversar um pouquinho com os irmãos e quero me basear hoje em um texto bíblico, que eu também já venho olhando há alguns dias, que é o livro de Jeremias, seu capítulo de número 13, são 11 versos, dos quais nós vamos subordinar a nossa preleção nessa noite. Agradecer aqui a presença dos meus companheiros, nossos obreiros, que sempre nos apoiam aqui. Estou sentindo falta do pastor Ronilson, faz dias que eu não vejo ele. Estou sentindo falta dele, mas graças a Deus. Então, Jeremias capítulo 13, versículo de número 1 até o verso 11. Quero cumprimentar também aqui os irmãos, os internautas que depois vão acompanhar aí as nossas mensagens que estão lá no canal do YouTube. Então, se você não conseguir entender alguma coisa aqui, volta lá. Sempre bom, não é? A gente não tem a totalidade da informação, mas procura ser o mais fiel possível à luz da Bíblia, para que não haja qualquer tipo de atropelo ou engano. Mas hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre esse capítulo de número 13. Para tanto, quero convidá-los a fazer a leitura, como já é de costume. Eu leio o primeiro verso e de forma sucessiva a igreja lê o verso seguinte, sempre respeitando os pontos, vírgulas, para que a nossa leitura seja efetiva e alcance o propósito para ela destinado. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. Então veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Então fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, a dia, e me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma daí o cinto, que eu dei que respondesse a ti. E fui ao Eufrates, e cavei e tomei o cinto do lugar aonde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Juntos vamos ver o verso 11. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim a toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor, por glória, mas não deram ouvidos. É forte isso aqui, né, gente? Isso aqui é muito forte, muito forte. Mas vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecidos estamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta noite. A nossa oração agora é que o Senhor abra o nosso entendimento e nos permita explorar tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar à luz da Tua palavra. Que o nosso coração se aquebrante, que o nosso coração se volte,
que o nosso entendimento se abra para que, ao absorvermos a palavra que o Senhor colocará em nosso coração, nós não só a ouçamos, mas possamos colocá-la em prática, porque fazendo assim, o teu nome será glorificado nas nossas vidas. Este é o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que eu estou trazendo a vocês nessa noite, ele vem constituído numa espécie de denúncia que Deus resolve fazer contra Judá e Jerusalém através do profeta Jeremias. E a denúncia de Deus contra o povo é tão explícita que Deus não se contenta somente em falar. Deus precisa dar exemplos literais do que Ele está dizendo. Isso acontece porque a soberba deste povo, mencionado no texto, chegou a um patamar que Deus já não mais suportava. E olha que Deus vinha suportando muitas coisas no que tange a desobediência do povo de Judá e de Jerusalém. Se vocês perceberem bem a composição do capítulo de número 13, Deus resolve dividir os assuntos de forma a fazer pontuações consistentes e dignas daquilo que Ele está falando. E por quê? Porque a desobediência do povo chega num nível que Deus resolve intervir. E Deus resolve intervir de uma forma completamente atípica aquilo que cotidianamente Ele fazia, usando o profeta e trazendo mensagens proféticas contundentes. Aqui não. O capítulo de número 13, Deus vai usar uma metodologia diferenciada. E Ele vai chamar o seu profeta, o profeta Jeremias, o profeta chorão, como a Bíblia mesmo menciona, e Ele vai orientar Jeremias a tomar um procedimento que, num primeiro momento, quando a gente olha para o texto, Jeremias, ele não questiona, ele obedece. Mas fiquei pensando comigo quando estava lendo isso aqui, se fosse eu ia perguntar, mas qual é a finalidade disso? Porque nós temos muito desse negócio de querer perguntar para Deus por que Deus está fazendo isso ou fazendo aquilo. A gente não tem compreensão de que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, não é para a gente ficar perguntando. Quando Deus manda de forma direta, Deus nos orienta de forma direta a fazer alguma coisa ou tomar alguma atitude, Ele não dá liberdade de que nós entremos num assunto para questioná-lo por quê. Porque Deus sabe de todas as coisas. E aqui nesse texto, Deus vai usar o profeta para que, numa linguagem metafórica, ele denuncie aquilo que ele está vendo, atrelado ao comportamento deste agrupamento de homens e mulheres que compunham as cidades de Judá, ou o povo de Judá, cuja capital estava lá em Jerusalém. Deus tem uma denúncia contra esse povo, chamado Reino do Sul. Eram os crentes de verdade. Na divisão das tribos, 10 ficaram com Jeroboão. Essa aqui ficou com o filho mais velho de Salomão.
Mas com o passar dos anos, a espiritualidade, ela foi se perdendo. A frieza foi entrando. Os cultos promovidos já não tinham mais a singularidade e a representatividade que deveriam ter. E sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com o ajuntamento de pessoas. Deus não se impressiona com o cheiro do perfume que a gente usa. Deus não está nem um pouco preocupado com a marca do terno, do vestido, do sapato, ou com o corte que você vai fazer do seu cabelo. O que Deus quer saber quando a gente chega na casa do Senhor é como é que está o nosso coração e qual é a ambiência do nosso coração para adorar a Deus. Por isso que a gente dioturnamente ouve os mais velhos dizendo que o culto a gente não presta aqui, o culto a gente começa prestando em casa. A gente já sai de casa adorando, porque culto é adoração. Culto não é para pedir, culto é para adorar. Culto não é para barganhar, culto é para se render, para se quebrantar. Mas isso foi se perdendo ao longo dos anos. E Judá vai perdendo essa intimidade. E aí Deus agora chama Jeremias. Examinando o texto, Deus vai utilizar-se de uma linguagem metafórica, usando um cinto de linho, para dizer, por meio de Jeremias, aquilo que ele queria ilustrar e denunciar. A intimidade aqui, e é bom que a gente diga isso, o propósito e a tragédia, se eu posso colocar dessa forma, da quebra da aliança que Israel faz com Deus, trouxe consequências irreparáveis. Irmãos, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão profanando o que é sagrado. E se tem uma coisa que Deus preserva é a aliança. Deus não aceita nada pela metade. Se tem uma coisa que Deus zela é pela aliança. Porque o aliançar em Deus está atrelado à sua palavra viva e poderosa. Por isso que nós precisamos tomar cuidado quando Deus fala conosco. Nós não podemos desprezar a palavra e não podemos desprezar a forma com que Deus utiliza os seus vasos para trazer-nos a palavra. Pode ser que o vaso seja até quebradinho, mas a palavra tem poder, e se for de Deus, ela vai se cumprir para a glória do nome de Jesus. Então essa intimidade, o propósito e a tragédia constatada no texto com a quebra da aliança de Israel com Deus, é algo notório nos primeiros versículos. O texto revela que Deus desejava com este povo, pastor Adailton, uma união tão próxima, uma intimidade tão próxima, como é a intimidade do nosso cinto, nós que somos homens, e que utilizamos isso todos os dias, para que a nossa roupa fique ajustada ao nosso corpo. Qual é a finalidade de um cinto? Não é somente dar um embelezamento à nossa vestuária. Você já parou para pensar que quando você veste uma calça bonita e não tem cinto, parece que está faltando alguma coisa? Alguém diz assim, está parecendo um Barnabé. Porque o cinto ele não tem somente a figura, não tem somente o sentido figurativo, não é?
Lógico que hoje tem uns cintos aí nesse tempo em que tudo é ostentação, tem um cinto aí que a fivela é maior do que a mão do dono do cinto. Mas tudo bem, isso aqui não está em discussão. O cinto, ele não tem só esse papel de ornamentação. O cinto, figurativamente falando, metaforicamente falando, ele é um acessório que faz trazer firmeza na nossa vestimenta. Para aqueles que são mais magrinhos, se a calça for maior, se não tiver o cinto, corre o risco da calça cair. Então o cinto, ele faz parte ativa como um acessório dessa indumentária que nós usamos, a nossa vestimenta. De maneiras que, se não tiver o cinto, pode estar com o paletó bonito, o sapato bonito, mas se não tiver o cinto, fica um negócio estranho. Se bem que agora tem um povo que agora usa, como é que chama aquele trem ali? Suspensório, né? Um dia eu quis usar aquilo lá, para quem não tem barriga fica legal, mas para quem tem barriga é uma coisa estranha. Os barrigudos não dá certo esse negócio de suspensório, fica um negócio. É porque ela gosta, irmão. Ela gosta que eu use e eu não gosto de usar. Então ela é contra mim. Mas o fato é que Deus chama Jeremias. Ele diz: Jeremias, eu preciso denunciar o pecado desse povo. E eu já falei de diversas formas, eles não ouvem. Então eu quero que você saia, Jeremias. Eu quero que você vá comprar um cinto. Se eu fosse Jeremias, eu ia perguntar: mas Senhor, para que o Senhor quer que eu compre esse cinto? Um cinto de linho, que não era barato, era caro. E eu fiquei pensando comigo, conjecturando essa coisa da minha cabeça. Eu fiquei pensando comigo, né? Deus dando essa resposta para Jeremias. Justamente que eu escrevi aqui: não, Jeremias, eu quero comprar o cinto porque eu quero mostrar ao povo de Israel qual é o meu verdadeiro desejo com relação a eles. Eu gostaria de ter com Israel, eu gostaria de ter com Judá, com Jerusalém, um grau de intimidade tão grande que pudesse fazer com que eles compreendessem o propósito que eu tenho para abençoar aqueles que confiam no meu nome. Então Deus está dizendo aqui através do texto que ele desejava uma relação de intimidade com o povo de Israel, assim como o cinto tem intimidade com o corpo. À medida em que você aperta o cinto se ajusta ao seu corpo, e isso te traz conforto, te traz segurança, te traz beleza e chama a atenção de quem passa, porque percebe que você está alinhado e coadunado com aquilo que se espera de alguém que tem intimidade com a roupa que está usando. Vocês entendem isso? Até aqui tudo bem? Você já colocou uma roupa com a qual você não se sente bem? De vez em quando eu tenho essa experiência com a minha esposa, né? Ela coloca 10 blusas até acertar uma. E isso é normal, porque não adianta vocês ficarem olhando para ela não, que vocês são tudo igual, vocês só mudam de nome e de endereço. Só muda de nome e de endereço. Não é assim, pastora Dailton? A gente que já passou dos 20 anos de casamento, a gente vai vendo essas coisas. Mas Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu queria que eles entendessem que o meu relacionamento com eles não é algo superficial. Eu não quero que eles tenham intimidade comigo de uma forma superficial. Eu quero que eles entendam que o que faz com que o corpo fique ajustado é um cinto bem colocado. Então vai lá e compra o cinto, porque através do cinto eu vou falar com eles. E o texto bíblico vai nos levar então justamente a essa ideia de união tão próxima que Deus quer demonstrar para Jeremias, usando a figura do cinto para refletir, entre outras coisas, a beleza do cinto. Eu estou falando de um cinto de linho. E o linho aqui, ele representa a glória. Linho na Bíblia, ele está atrelado à glória, à beleza. Então Deus está dizendo: eu gostaria que eles olhassem para isto
e eles verificassem que eles sem mim não podem ser nada e não podem fazer nada, mas se eu estiver com eles, a minha glória se refletirá nele, o meu nome será glorificado, eles serão abençoados. Mas eles não estão entendendo isso. E aí Deus então chama Jeremias. E aqui no capítulo 13, Deus manda o profeta ir comprar um cinto. Vai comprar o cinto. E compra um cinto, não é um cinto qualquer. Diga comigo, é um cinto de linho. Compre um cinto de linho, Jeremias. Eu quero que você compre um cinto de linho. E você vai fazer o seguinte, você vai na loja, compra esse cinto de linho. E você vai colocar esse cinto na sua cintura. Leve ele na sua cintura. E depois que você fizer isto, Jeremias, você vai até o Eufrates, o rio Eufrates. E você vai entrar no rio e você vai encontrar no meio das pedras algumas fendas. Tire esse cinto e o deposite lá, Jeremias. E depois que você fizer isto, volte. Isso está aclarado no texto. Diz então o texto bíblico, depois de muitos dias, diga comigo, muitos dias, Jeremias recebe uma ordem de Deus. Volta ao Eufrates, Jeremias. Senhor, para quê? Para buscar o cinto que você deixou lá. Fiquei pensando comigo, Jeremias acho que tinha até se esquecido desse negócio. Que é uma coisa que não tem nem sentido, né? Deus mandou ir lá comprar um cinto, colocar na cintura. Depois mandou ir no rio, pegar o cinto, colocar numa fenda, foi embora. E ele esqueceu do cinto. Mas ele esqueceu, mas Deus não esqueceu. Eu vim dizer algo para alguém aqui nesta noite. Dá uma olhada aí para o irmão que está do teu lado. Diz aí para ele, como boca de Deus. Não, Deus não se esqueceu do que ele falou para você, não. Deus não se... Você pode esquecer, mas Deus não esquece. Aquilo que Deus falou, levante a tua mão comigo, porque eu quero profetizar uma palavra de vitória para você. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir para glorificar e bendizer o nome dEle nas nossas vidas. Então, depois de muitos dias, Jeremias volta para buscar esse cinto que ele havia guardado em uma fenda. E é natural, cinto de linho, numa fenda fechada, com contato com a água, o que acontece com ele, pastor? Fica podre. Ele tem aparência de cinto, ele não deixa de ser de linho, só que ele não tem mais serventia, ele fica podre. Quando Jeremias viu aquilo, ele tomou um susto. Porque o cinto estava podre. E aí Jeremias, ele olha para este cenário. E Deus então vai começando a abrir a sua mente. Porque à medida em que ele olha que o cinto está podre, ele conclui aquilo que é lógico, óbvio e natural. Se o cinto está podre, ele não serve para mais nada. Jeremias se assusta com isso. Aquilo então não era uma cena estranha, sem sentido. Jeremias começa a perceber que Deus está falando. E ele está falando numa linguagem que Jeremias ainda não compreendia. Agora, para Jeremias, coisas começam a fazer sentido. Sabe aquelas lutas que a gente passa e que a gente não entende porque que está passando com aquilo? A gente ora, a gente jejua, a gente frequenta o culto, mas de repente as portas se fecham, o céu fica de bronze, parece que a oração não sobe, você só recebe ataque, só recebe respostas ruins, só recebe mensagem dura, só recebe ingratidão. É mais ou menos isso, esse é o contexto. Jeremias olha para o cinto apodrecido e ele diz, isso aqui não serve para nada. E aí
ele começa a perceber que o que ele está vendo ali não é uma cena estranha, sem sentido. Ele está dizendo: não, Deus está querendo dizer alguma coisa, porque tem coisa que Deus vai fechar a porta, Deus vai colocar impedimento, não porque Ele quer te ver sofrer. Deus não é masoquista, que tem satisfação em ver o sofrimento, mas de vez em quando Deus tem que dar uma apertada na gente, para a gente voltar para o nosso lugar de origem, voltar a orar, voltar a consagrar, voltar a depender dEle, achar que não somos nós quem fazemos, mas quem continua fazendo ainda é Ele, a glória é dEle, é para Ele, é tudo dEle. Jeremias então é confrontado por isso. E quando Jeremias é confrontado por isso, Valdir, ele toma um choque de realidade, porque ele está vendo aqui agora que Deus não está falando dele, Jeremias. Deus está dizendo por meio dele qual é o verdadeiro estado dos seus irmãos e dos seus contemporâneos. Jeremias está falando, ou está retratando, verbalizando, por meio daquele cinto apodrecido, o que Deus está dizendo no seu coração. Jeremias começa a entender que Deus está querendo tratar com o povo, está mostrando o estado de um povo que nasceu para estar junto de Deus, mas lamentavelmente escolheu viver longe. Quanta gente dentro da igreja longe de Deus. Quanta gente com jeito de crente, com fala de crente, com roupa de crente, com cântico de crente, com fala de crente, mas não é crente. Entrou para o evangelho, mas não deixou o evangelho entrar dentro de si. Sentiu remorso, mas não se arrependeu. Deus está dizendo: chega, eu não quero mais esse tipo de culto. Esse tipo de culto não me interessa. Para mim, vocês são semelhantes ao cinto de linho que foi deixado por Jeremias muitos dias na fenda do Eufrates, e lá em contato com a água, sem oxigenação, ele apodreceu. Ou seja, ele continua sendo linho, ele continua sendo cinto, mas ele não tem mais serventia. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você que Ele está disposto a trazer restauração para a nossa vida espiritual, a partir do momento que nós entendermos que Deus não nos quer longe, Deus nos quer perto dEle. Então levante a tua mão para adorar ao papai, porque Ele continua conosco. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Qual é o propósito e a utilidade do cinto? A passagem bíblica que nós lemos registra aqui, missionária Elaine, uma ação simbólica. Diga comigo, uma ação simbólica. E por que simbólica? Porque provavelmente isso tenha ocorrido por volta do ano de 597 a.C. É um período muito complexo. É um período em que está havendo muitas guerras, mas está também havendo muitas distrações. Deus está chamando a atenção do povo, em especial do reino do sul, reino de Judá, dizendo: vocês estão muito acomodados, hein? Numa linguagem, parafraseando o que eu estou dizendo, vocês estão muito acomodados. Vocês estão achando que está tudo bem, mas está chegando o exílio por aí. Vocês vão se tornar cativos. Sabe aquele negócio que Deus vai avisando? Deus vai avisando, Luiz. Deus vai dando oportunidade. A gente fica mentindo, a gente fica pecando. Não, mas o pastor não manda em mim, a minha mulher não manda em mim, meu marido não manda em mim. Eu quero ver quem é que me pega. Pois é, eu não mando em você, a tua mulher não manda em você, o teu marido não manda em você. Mas tem um Deus que está vendo. E Ele me trouxe aqui para dizer para você: abre o teu olho, porque o exílio está chegando. Vai chegar o tempo do cativeiro. Deus está chamando a atenção do povo por meio de Jeremias, dizendo: tome cuidado, porque cinto de linho apodrecido não serve para nada.
Mas se você quiser ter a glória de Deus refletida na sua vida, entre pelo caminho da obediência, porque Deus não lhe quer longe, Deus lhe quer perto para glorificar e bendizer o nome dele. A ideia, como eu já disse aqui anteriormente, é que o cinto foi feito para ficar preso ao corpo. Se ele vai ficar ajustado, preso ao corpo, qual é o sinônimo disso? Ele tem que ficar colado. Qual é o sinônimo disso? Ele tem que estar próximo. Porque senão não tem sentido. Olha o que é que Deus está falando por meio de Jeremias. Quando ele é separado do lugar da sua função, ele não serve para nada. Deus está dizendo para Jeremias, pois é, o cinto que devia estar na sua cintura, você deixou na fenda. O que aconteceu? Ele apodreceu. Deus está dizendo para Jeremias, assim está Judá. Sabe onde eles deveriam estar? Eles deveriam estar no templo. Eles deveriam estar sacrificando. Eles deveriam estar orando. Eles deveriam estar jejuando. Eles deveriam estar clamando pelas suas famílias. Mas se fosse nos dias de hoje, não, eu estou preocupado com a Copa. Quero saber como é que vai ser aí o jogo do Brasil. Ô, pastor, mas o senhor é contra isso? Não, eu estou pregando a palavra. Eu estou fazendo aqui simplesmente o papel que Jeremias fez. Eu estou trazendo uma denúncia daquilo que Deus está nos advertindo acerca do nosso comportamento. Não adianta ter jeito de crente, roupa de crente, cantar como crente, falar como crente e não ser crente. Deus não quer uma igreja que esteja distanciada, não é da liturgia, mas é da intimidade. Antes da liturgia, mais importante do que a liturgia é a intimidade. O que faz uma igreja ser abençoada não é a qualidade da música que ela tem, não é a qualidade da ministração do pregador, mas é a glória e a unção de Deus que está na casa. O que atrai as pessoas não é a boa música, não é a performance do templo, não é a capacidade dos conjuntos, mas é a glória de Deus, é a manifestação do poder de Deus, porque se não for isso aqui não tem sentido, nós não sentiríamos nada. Sabe por que nós levantamos a nossa mão? Porque nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Então diga aí para o seu irmão, não se distancie de Deus. Diga para ele bem alto, não se distancie de Deus. Diga para ele aí, o cinto foi feito para ficar preso no corpo. Não guarde o cinto em outro lugar, porque o cinto não foi feito para ficar no guarda-roupa. O talento que Deus te deu para adorar não foi para você negociar, barganhar, só canto quando eu quiser, só prego quando eu quiser. Não, foi Deus que te deu. Te levanta daí, coloca-se na posição que Deus está chamando você, e você vai ver o que Ele vai fazer para glorificar o nome de Jesus na sua vida. Eita, que eu estou sentindo o papai falando conosco. Eu olhei para isso, e aí, Valdir, eu entendi que aqui está o peso do texto. Qual é o peso do texto, pastor? Quando o cinto foi separado do lombo de Jeremias e colocado em uma fenda, ele perdeu a sua utilidade. Me perdoem, mas eu preciso dizer isto. Não me tenham como desrespeitoso. Mas quanta gente ocupando lugares sem produzir nada. Deus está nos denunciando hoje. Você não serve a Deus porque eu estou pedindo. Você serve a Deus por reconhecer que Ele perdoou os teus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida e te deu garantia de entrar na vida eterna. Então eu não trabalho no ministério,
Eu não trabalho para o ministério, eu trabalho no ministério. Eu trabalho no ministério, porque o propósito de Deus é maior do que o meu ministério. Quando eu não utilizo aquilo que Deus me deu de forma consciente e responsável, eu me assemelho a Jeremias, que pegou o cinto que deveria estar no seu lombo e o colocou por ordem de Deus dentro de uma fenda às proximidades das águas, sem oxigenação, e aquilo produziu a podridão daquele tecido. Tome cuidado para você não perder. Pastor, mas eu já ouvi dizer que Deus não se arrepende daquilo que Ele dá. Deus não se arrepende, não vai tirar, mas você não será produtivo. Nós estamos vivendo uma geração em que nós precisamos sair dessa zona de conforto que nós criamos e entender que está chegando um momento de grande adversidade, e somente aqueles que estiverem preparados e atentos vão suportar aquilo que está por vir. Então nessa noite se posicione, levante a tua mão, levante uma, levante duas, faça o que você quiser, mas diga: Deus, me dá graça, me dá autoridade, para que eu possa exercer com alegria o meu chamado. O peso do texto está aqui. Diga para mim, por que, pastor Abacuque? Eu te respondo. Muita gente não se perde porque deixou de parecer espiritual, mas porque se afastou por dentro. Que geração que é essa que a gente vive de aparência? Bonito por fora e vazio por dentro. Esse era o entreveiro entre Jesus e os fariseus. E Jesus não tinha meio termo, era corte tramontina. João Batista não tinha meio termo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos mais falar isso, porque a pessoa pode se sentir ofendida e processar a gente. Mas Deus não está preocupado com o processo. Deus está preocupado com a tua alma. Então não pense, com muito respeito, não pense que a sua roupa, não pense que o tempo que você tem na igreja, não pense que os cargos que você ocupa na igreja representam espiritualidade, porque muita gente está se perdendo dentro da igreja, porque deixou de parecer espiritual, mas porque se afastou por dentro. Está vazio, está vazio, está vazio, está vazio. Isso não é problema do pregador. Quantos de nós, principalmente a gente que prega, eu tive uma fase da minha vida que, se a igreja não glorificasse, eu entrava em crise. Eu já entrava no carro perguntando para a Elaine: e aí, como foi? A Elaine sempre foi o meu termômetro. O dia que ela demorava para responder, aí é que eu morria mesmo. Aí é que eu morria mesmo. Até um dia que Deus falou para mim: mas escuta aqui, eu preciso conversar um negócio com você. De quem que é a palavra? A palavra é sua, a palavra é minha. Eu falei: a palavra é sua. Então pregue a minha palavra, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a tua fala, não é a tua oratória, não é a tua retórica, mas é o meu espírito que faz esse trabalho. Então levante a tua mão nesta noite, porque Deus vai nos encher de graça, Deus vai nos encher de autoridade, Deus vai derramar sobre esta igreja uma unção tão extraordinária que as pessoas vazias não conseguirão ficar perto de você sem serem contagiadas pela presença de Deus que está nesse ambiente. Deus está entre nós, meus irmãos, e Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas para glorificar o nome dEle. Se você acredita nisso, dê glória a Deus nessa noite, porque Ele está entre nós. O peso do texto está aqui. Muita gente se perde porque deixou de parecer espiritual. Ou pelo menos achou,
Mas na verdade não se apercebeu que está vazio. Mas o texto continua nos levando a uma reflexão. E eu gosto desse silêncio. Isso significa dizer que vocês estão pensando. Tem uma outra verdade que é empírica, e ela é confrontante. A gente continua com aparência de cinto de linho. Porque o que eu achei interessante no texto, mesmo apodrecido, ele não deixou de ser linho. Uau! Isso aqui é muito forte. Ele continuou sendo um cinto de linho. Quem olhava para ele via o formato de um cinto de linho. Pessoas vazias, com aparência, diga comigo, continuam com aparência, continuam com linguagem, continuam com costumes e lembranças. O que é que mudou? Não tem mais sensibilidade. Lembra quando Deus falava? Não precisava muita coisa. Aliás, a gente ia para a igreja, era comum. Aliás, era incomum a gente ir para um culto de Santa Ceia sem levar o quê, irmãos? O lenço. Porque de repente Deus tomava a igreja. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Os irmãos eram simples, as mensagens eram simples. Não conjugavam o verbo, não respeitavam as regras gramaticais, mas quando abriam a boca cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus tomava conta da igreja, porque havia um cenário de sensibilidade espiritual. Hoje o pregador pula, arranca os cabelos, grita, se esguela e a gente fica olhando, e aí depois sai pela porta dizendo: eu não senti nada. É lógico que você não vai sentir, você está distante de Deus, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu não quero você lá fora, eu quero você aqui dentro. Eu não quero você de corpo presente, eu quero você presente para glorificar o meu nome na sua vida. Jesus é bom. Aprenda isto. Diga assim comigo: eu quero que... Pastor, mas por que o senhor pede para repetir? Porque isso é pedagógico. Eu aprendi que quando você repete, você grava. Então eu quero que você repita, olhando aí, se você puder, com muito respeito, para esse irmão simpático, abençoado que está do seu lado. Diga assim para ele: a frieza não começa gritando. Como é que ela começa, pastor? Silenciosamente. É um cansaço inesperado. Hoje eu não vou, não. Meu Deus. Você já passou por isso? A autojustificativa para a gente mesmo? Porque o nosso maior juiz quem é? A nossa consciência. Aí a gente fica olhando no espelho: mas Senhor, o Senhor está vendo. Eu de vez em quando eu fico dizendo: meu Deus, eu não estou aguentando. Mas o meu coração está dizendo: mas aguentando ou não aguentando, você precisa ir. Não é? Eu vim agora no carro, quando nós encostamos ali, a minha esposa falou assim: eu estou exausta. Mas eu disse, pensei comigo, né? Mas glória a Deus que você está aqui. Porque a frieza, ela é sorrateira. A frieza não faz barulho. A frieza não grita. É por isso que nós temos grandes e mega templos cheios de pessoas vazias. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que a lenha está acesa no altar. Se você quiser se aquecer da graça e da glória de Deus, Ele está aqui. Ele
Ele está dizendo: eu não quero você longe, eu quero você perto. Se você estiver perto, eu vou te abençoar, vou te aquecer, vou cuidar de você e vou glorificar o meu nome na sua vida. Agora entenda isso: a frieza, ela não anuncia, ela não grita, ela não diz: amanhã eu vou te tornar um crente gélido, um crente gelado e quebrado. Não, ela vai pegando pequenos detalhes que a gente não dá importância. Hoje é uma oração que a gente não vê, amanhã é uma palavra que a gente ignora e julga de forma diferenciada. Uma hora é uma correção que a gente resiste e rejeita, achando que alguém está querendo se meter na nossa vida. Outra hora é uma presença trocada por distrações. A gente deixa a igreja para ir no cinema, para assistir o futebol, para não perder o canal do último capítulo da novela, e aí o diabo vai entrando sorrateiramente, e quando a gente vai ver, a gente começa a escolher e começa a ouvir uma nova modalidade de crentes que dizem ser crentes, mas que na verdade não tem nada, estão vazios, se tornam desigrejados. Eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, mas a Bíblia repreende os tais, dizendo que aqui é o ambiente da comunhão, aqui é o ambiente onde a gente sente a presença de Deus, aqui é o lugar onde a gente ajuda um ao outro, aqui a gente sorri, aqui a gente chora, aqui a gente perde, mas aqui a gente vence junto para glorificar e bendizer o nome do Senhor. O resumo disso é que a gente vai criando o que criou Judá. Judá criou um comportamento, um coração que se acostumou a viver sem temor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não quer que você tenha medo dele. Medo é diferente de temor. Os discípulos lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 15, eles sentiram, Pedro sentiu medo. Os discípulos sentiram medo quando viram Jesus às 3 da manhã andando sobre o mar. Está no texto, tem um ponto de exclamação. E eles gritaram: é um fantasma. Isso é reflexo de medo. Medo é uma reação negativa ante uma realidade. Fantasmas existem, irmãos? Sim ou não? Não. Mas aí Jesus, para provar que não era fantasma, gritou de lá: sou eu. Pedro reconheceu, porque quem está na fiação pode até estar com medo, mas quando o Senhor da nossa vida fala, a gente reconhece. Mas ainda assim ele tutubiou e disse: Senhor, a voz, eu acho que é tua, a tonalidade é tua, mas não leva a mal não, estou parafraseando. Se for tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus não tem dificuldade, vem, Pedro. Mas o texto diz que com o movimentar das ondas e a força do vento, Pedro se desapercebeu. E quando a gente se desapercebe, temor não. Temor está atrelado à reverência. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o reverencie. Em uma linguagem mais coloquial, Deus quer que você o respeite. Deus quer que você considere o propósito que ele tem para as nossas vidas de uma forma a glorificar e bendizer o seu nome. Aqui está o ponto do texto e eu vou caminhando para o final. Talvez a chave mais importante do capítulo 13 esteja no comentário que eu quero construir aqui agora. Percebem no texto que aqui o profeta é instruído, diga comigo, o profeta é instruído a comprar um cinto de linho e usá-lo. Ô, irmão, o que adianta você ter um dom que você não usa ele?
Não, mas enquanto aquele pastor estiver lá, eu não vou fazer nada. Mas não tem problema, se você não quiser fazer, meu filho. Coloca na fenda. O que vai acontecer é que vai apodrecer. Agora, Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito porque você não quer fazer. É simples assim. Esses dias, em uma das nossas reuniões aqui, alguns dos nossos pastores, membros da diretoria, pastor, mas estamos com dificuldade de obreiro. Fique tranquilo. Porque Deus tem ainda 7.000 que a gente não conhece. Não tem nome, não tem expressão, não tem padrinho, não é? Se eu posso usar essa expressão, não tem amigo, mas tem um Deus que sopra. Você acredita num Deus que sopra o nome? Então dá uma olhada aí para o teu irmão e diga assim: não perca a tua bênção. Quem vai soprar o teu nome é Deus. Deus está vendo. Eu preguei domingo aqui que nós temos um Deus que está olhando a nossa retaguarda. Amaleque não vai nos fazer envergonhar. Ele pode até derrubar alguém lá atrás, mas o Deus dos céus está conosco para nos dar vitória, e Ele não vai nos deixar envergonhados. Então o profeta comprou o cinto de linho, aí eu fui olhar. O que é esse cinto de linho? Por que Deus faz questão de pedir que ele compre um cinto de linho? Para aqueles que não sabem, o linho era um material usado nas vestes dos sacerdotes. Era um dos tecidos mais importantes da vestuária dos sacerdotes. O linho tinha um papel tão importante porque ele também tinha uma conotação simbólica. O sacerdote, ao usar um cinto de linho, ele estava indicando, por meio da sua vestimenta, que Israel tinha sido chamada, ou sido chamado, para ser uma nação sacerdotal, uma nação santa. O cinto de linho usado pelo sacerdote era o sinal físico para as outras nações que aquele povo era diferente. Já ouviram aquela palavra diferente entre os iguais? Os sacerdotes das outras nações eram todos quebrados, mas os sacerdotes de Israel, eles estavam sempre na linha. Quando se olhava para o sacerdote, não via só a figura de um homem por trás daquele vestuário. Via a glória do próprio Deus se manifestando. Então havia um significado extremamente simbólico, que não era somente para Israel, mas para também mostrar às outras nações que aquela nação de fato era a nação escolhida por Deus. Vocês já pararam para pensar que cada um de nós recebeu de Deus um sinal? Pedro diz que nós recebemos um penhor, né? O Espírito Santo. Nós temos dá uma olhada aí para ele e diga assim: você tem uma marca. É por isso que o diabo, irmão, é por isso que o diabo luta, o diabo ciranda, o diabo tenta fazer armadilha, não é? Salmo 124, verso 7, o laço quebrou e a gente escapa, a gente não entende como. É porque tem uma marca, ele planeja, ele arquiteta, mas quando chega na hora de executar, Deus diz: não, com ele não, esse está marcado, esse tem o sinal da minha glória, esse tem a minha presença, e aí a gente sai sem entender. Eu estava conversando com o pastor Jorge esses dias, ele falou assim para mim: pastor, passei no centro do Morato, na faixa de segurança. Irmão, olha que coisa. Quando botei o pé na calçada e o outro ainda estava na faixa, veio um atribulado na contramão e me atropelou. Poderia ter sido pior, mas por misericórdia Deus me livrou. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, ele me manda um áudio dizendo: pastor, Deus me deu um grande livramento ontem, mas também quero contar hoje que eu tinha pedido para ele fazer alguma coisa, e ele falou: eu não vou poder ir porque eu tive um problema com o meu carro. Eu falei: o que aconteceu, pastor? Pastor, eu estava a 120 por hora na velocidade da via, na Bandeirantes.
Que tem que esclarecer, senão vocês não vão pensar que o irmão estava fugindo da regra. Não, ele estava dentro da legalidade. A rodovia dos Bandeirantes permite a velocidade até 120. E ele disse que estava na esquerda com o carro dele, quando de repente ele ouviu o Espírito Santo falar com ele: vai para a direita. Foi o tempo dele sair da faixa onde ele estava. Quando ele chegou na faixa da direita, o carro perdeu potência imediatamente. Ele percebeu que o carro ia parar, ele jogou para o acostamento, levantou as mãos e diz: obrigado, Jesus. Porque se tivesse na faixa da esquerda, poderia ter acontecido uma tragédia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas levante a tua mão, porque eu estou profetizando. Você não vai ser atingido, não vai ser envergonhado. O diabo é que vai ser envergonhado, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Elebassi calabaramandarabás. Então o linho era o material usado para ornamentar a vestimenta dos sacerdotes, mas era também um tecido simbólico para mostrar essa intimidade, esse relacionamento de Deus com Israel, como nação santa, como povo eleito, adquirido. Tito, capítulo 2, verso 14, que Deus escolheu para si um povo especial, zeloso de boas obras. Irmão, você não é qualquer um, não. Para de ficar se vitimizando. Eu não sou ninguém. Eu sou um coitadinho. Não é aqui, não. É nas igrejas que tem aí. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é escolhido, você é escolhido. Pastor, mas o senhor não sabe o processo que eu estou passando, mas é Deus dizendo para você: tira o cinto do Eufraste e coloca ele no teu lombo. Talvez o que esteja acontecendo é que o cinto está fora do lugar, mas Deus está te dando uma direção nessa noite e vai glorificar o nome de Jesus na sua vida. Então Deus manda Jeremias viajar até o Eufraste, esconder o cinto na fenda da rocha, próximo ao rio. O que me chamou a atenção aqui? É que o texto vai dizer que esse trajeto entre Jerusalém e o Eufrates, ele não era um trajeto pequeno, ele exigia uma caminhada. E era uma caminhada exaustiva, de ida e de volta. Então o profeta teria que ir, chegar lá, fazer toda a operação, o procedimento conforme Deus havia lhe orientado, e depois ele precisava voltar. E isso tinha também uma conotação espiritual. Por que Deus faz Jeremias ter todo esse trabalho? Porque Deus queria dizer para Jeremias, ele precisava entender o teor da mensagem. Então você vai ter que ir, vai a pé, não tem Uber, não tem carro, você vai a pé, vai andar, barbaridade. Depois que você fizer tudo que eu te mandar, você volta pelo mesmo caminho. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, eu quero que você entenda que assim está a nação de Israel, assim está Jerusalém afastada de mim. Quanto mais eu tento me aproximar dele, mais ele se distanciam de mim. Então esse trajeto era também Deus falando, Deus gritando que ele queria o povo perto. Quantas das vezes Deus nos desperta para orar e a gente não ora? Quantas das vezes Deus nos desperta para fazer uma visita e a gente não faz? Deus está gritando, Deus está falando. Meu irmão, abra o teu ouvido, não somente escute, ouça a voz de Deus, porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Aqui a gente aprende com o texto. Porque a distância aqui mostra a imposição que o povo impôs. Foi o povo que impôs. Eles escolheram se distanciar de Deus. Aí eu aprendo com o texto. Porque o texto vai dizer assim: porque assim como o cinto se apega à cintura do homem. O verbo hebraico aqui utilizado é apegar-se, do verbo apegar, prender, segurar, firmar. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, denota uma união firme, denota um relacionamento sem arranjos. É um agarre, é intimidade, é contato. Porque senão fica assim, gritando no meio da rua.
Eu estou falando. E nós estamos vivendo isso. Então essa é a ideia aqui. Isso revela o desejo original de Deus de caminhar junto conosco. Você sabia que Deus quer caminhar com você? Porque isso não era possível no Antigo Testamento. Os leitores de Bíblia sabem disso. Por quê? Porque a atuação do Espírito Santo era limitada. Só 3 classes de pessoas recebiam a unção do Espírito: o rei, o profeta e o sacerdote. Os demais não. Só que com o advento do Pentecoste, o Espírito Santo foi colocado à disposição de todos. Isso significa dizer que nós agora somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que descia lá no Velho Testamento, na tenda da congregação, no lugar santíssimo, agora ele se espalha no meio da igreja. Meu Deus, vocês estão entendendo o que é isso? Se o coração estiver limpo, se estiver aberto, se tiver sinceridade, o Espírito Santo vem e pousa sobre nós, e a gente sente alegria, sente comunhão, glorifica e bendiz o nome do Senhor, e recebemos a vitória de Deus. Então, para terminar, tenho ainda 6 minutos. Isso revela o desejo original de Deus de caminhar com a gente, nos protegendo, nos guiando. Assim fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegassem a mim. Olha o que é que Deus fala. E ele está falando de um trajeto de muita dificuldade. Foi nas peregrinações, caminhando no deserto, que o povo aprendeu a confiar em Deus. Aqui o texto grita, e eu tenho ainda alguns minutos. Isso aqui não é apenas uma fala, não é retórica, não é um discurso, não é algo escrito e lido simplesmente. Tem uma conotação espiritual aqui. Isso aqui que Deus faz com Jeremias é uma iniciativa direta dele. Ele diz: gente, vocês estão se afastando de mim, mas eu não quero mais que isso continue assim. Vamos quebrar, vamos romper. Tem que haver uma ruptura. Essa frieza tem que sair. Vocês foram criados do fogo, nasceram do fogo. Que história que é essa? De não sentir mais alegria. Que história que é essa de estar tomando comprimido para dormir porque não tem paz no coração? Que história que é essa de ficar passando a noite em claro, acordado, andando que nem zumbi dentro de casa? Que é isso, gente? Deus está gritando, e o texto aqui grita. O relacionamento que Deus estabeleceu para nós não foi criado pelo homem, mas foi estabelecido pelo poder da graça de Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus quem nos deu, o pecado está perdoado, o nome está escrito no livro da vida. Então repreende esse espírito de frieza, levante a tua mão, diga: Senhor, eu quero ser uma tocha acesa na tua mão, quero fazer a diferença onde eu estou, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. É esse o propósito da aliança. E aqui é o caminho de fato para o final. Qual é o propósito da aliança? O povo deveria ser aqui, para mim, uma espécie de vitrine do caráter de Deus. As outras nações deveriam olhar para eles e verem Deus sendo refletido neles. Eu tenho muita preocupação quando eu digo isso aqui, porque é essa a ideia. Nós deveríamos ter exemplo, né? Mas quantos de nós somos uma coisa aqui, lá fora somos outra? Não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu ponho a roupa que eu quero, o corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Cuidado, porque Deus está te denunciando. Deus está falando. Deus não é açougueiro. Não, mas Deus só quer o meu coração. Quem falou para você que Ele só quer o seu coração? Deus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Deus não é açougueiro barato. Ele quer habitar dentro de você e quer glorificar o nome dEle na sua. Levante a tua mão para adorar o nome do Senhor. Tem uma denúncia aqui que Deus está fazendo através de Jeremias. E Ele está chamando a atenção. Ouçam. O verbo aqui, ouvir, no hebraico original é chamar. Ouvir, atento.
Deus está dizendo: ouçam o que eu estou falando, que significa ouvir, obedecer, porque quem ouve, obedece. Quem ouve, obedece. Quem ouve, obedece. A recusa do povo em se alinhar ao que Deus estabeleceu aqui, a vontade divina, causou aquilo que nós chamamos de quebra do vínculo vital de relacionamento. E por quê? Porque Deus não se coaduna com o pecado. Como é que eu posso sair da orquestra, vou usar a orquestra como um exemplo, com um instrumento que eu adoro a Deus e ir na boate? Como é que eu posso tomar a ceia do Senhor e depois curtir um happy hour? Como se nada tivesse acontecido. Como é que eu, que sou o templo do Espírito Santo, e aqui eu me dirijo respeitosamente às mulheres, pego uma roupa colada que vai mostrar de forma inapropriada as partes vitais do meu corpo que devem ser para o marido e do marido para a mulher, e vou me apresentar num ambiente de promiscuidade e depois vim aqui dizer que Deus está se agradando disso. Deus não tem dois pesos e duas medidas, ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou fala ou não fala, ou vive ou não vive. Chega de viver de aparência. Deus está dizendo: ouça, ouça, mas não só ouça, levante a tua mão, obedeça, 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 porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando não percebemos que aquilo que antes era entrega vira rotina, escrito isso aqui, quando a gente não percebe que aquilo que deveria ser entrega vira rotina, obrigação, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer, pastor? Vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma tragédia. O que era intimidade vira memória. Aí a gente vira saudosista. Ah, mas quando eu era espiritual, quando Deus falava comigo, quando eu sentia a alegria do Espírito Santo, agora eu não sinto mais, então virou somente memória. O que era obediência, a gente começa a negociar, sabe, barganhar com Deus. Eu só faço isso se o Senhor fizer aquilo. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Deus não quer negociar, Deus quer obediência. Dá uma olhada para ele e diga assim: não saia da tua posição, seja obediente, porque Deus vai te dar a vitória. O texto vai continuar gritando: cinto podre revela que distância apodrece. Dá uma olhada para ele e diga assim: distância de Deus apodrece a vida espiritual. Não se distancie de Deus, se distancie do fofoqueiro, do murmurador, do linguarudo, mas não se distancie de Deus, porque estando em Deus você vai ter vitória nas tuas lutas e nas tuas dificuldades. Não basta ter sido chamado para perto. Isso aqui é forte, Adailton. É preciso permanecer perto. Diga aí para o teu irmão: não basta você ser chamado para perto. É preciso permanecer perto. Oh, meu Deus do céu, Deus não quer um povo que apenas carrega o seu nome. Deus não quer que você saia dizendo: eu sou evangélico, até porque evangélico agora é marca, é status. Deus não quer que você diga que você é evangélico. Não, Deus quer que você levante a sua mão e diga: eu sou filho de Deus. Eu tenho a presença, tenho a erabácia, a mandácia, tenho a glória de Deus na minha vida. E eu não preciso dizer, basta olhar para mim, porque a glória do Espírito Santo está na minha vida. Deus ainda quer um povo preso à sua presença. Me escute.
Eu pensei algumas vezes em trazer esse texto aqui hoje. Mas eu termino dizendo, me ouçam. Volte ao seu primeiro amor, antes que a frieza se torne algo normal na sua vida. Porque ela não pode ser algo normal. Volte. Tome um posicionamento, meu irmão. Volte antes que a distância entre você e a igreja se torne um hábito, vire um costume. Volte antes. Volte, irmão. Volte. Volte. Volte antes que a aparência esconda uma alma que já perdeu a força de permanecer em Deus. Volte. 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 Sabe por quê? Porque no céu não entra pecado. Como eu gosto desse hino. Irei eu para linda cidade. Vamos estar em pé? Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, a glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de tanto esplendor. No céu não entra pecado. Diga. Vamos recolher as nossas ofertas? Vamos enquanto a gente canta? Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu orar. Volte antes. Volte antes. Jesus me dará um lugar com crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ela é barabassuri, anda lá mandarabassi. É bando rebácia. Antes da outra estrofe, segura aí. Tem alguém aqui, né? Eu estou vendo aqui um moço. Como é o seu nome, meu filho? João Miguel. Ele está se reconciliando com Jesus. Quem disse que no culto de doutrina não tem reconciliação? Mas talvez eu esteja falando aqui com alguns crentes que estejam frios e que foram confrontados por esta palavra. Pastor, mas o senhor vai fazer eu vir aqui? Eu não faço nada, eu só quero convidar você. Se você sentir desejo do coração, eu te garanto que se você tiver coragem de sair daí, você vai voltar para a sua casa enfervescido pela glória de Deus. Tem alguém que queira se juntar aqui a este moço? Pastor, ele só está se reconciliando e você também está se reaproximando de Deus. Não tem mais vontade, não consegue mais estar na igreja, não sente mais a presença de Deus. Venha, eu quero orar
orar com você. Não tenha vergonha. É melhor você vir aqui agora do que naquele dia você ter o seu nome não citado no livro da vida. Então, se tiver coragem, eu vou continuar cantando. Se você sentir, você vem e nós vamos orar e terminar o culto. Pagar não é necessário. Vem. A casa que lá hei de ter, e meu eternal elebarabase. Jamais viverei em pobreza. Elebácia, rebasse lhe mandácia. É manto que bidarabás. Ela manda arabácia. Uribarabácia alabás. Oh glória a Jesus. Irei eu. Ela mandou rebarabadarabassuriandás. É manto que bidaramandarabasse. Rebácia. Ela é barabacalamadore barabase. Rebasse alabarabá. É mancho rebasse. É mandarabacalamadoreba. É barabácia. É barabarabás. Oh meu Deus. Oh que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de tanto. Levante a tua mão para adorar o nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra podem adorar ao Senhor? Meu filho, dobre o teu joelho, que nós vamos orar com você. Vem cá, pastora Dailton, vem orar aqui por esse moço. Remandasse, elebácia. Eita que eu estou sentindo a presença de papai aqui. Elebarabacalabarabasse. Vamos orar, irmãos.